Olá, Felipe Cunha aqui, editor do curso de atualização de neurologia da AF Educação Médica. E hoje, novamente, a gravação de um tema super interessante e muito importante na neurologia. E para isso também convidei um dos melhores médicos e neurologistas, nosso grande professor, e vamos falar de Parkinson vai além do tremor. Tanto sintomas, diagnóstico e esperança. Para falar disso, convidei nosso professor, Dr. André Felício, neurologista, doutor em ciências pela Unifesp, ex-fellow da Universidade de Colômbia, no Canadá, coordenador da pós-graduação de Neurologia e de Neuropediatria da AF Educação Médica. Bem-vindo, André. Obrigado, Felipe, pelo convite. É um prazer para mim participar aí desse curso de atualização e conversar sobre um assunto sobre o qual eu estudo bastante. E Parkinson, sem dúvidas, é uma doença complexa, a gente sabe, mas os nossos alunos às vezes têm dificuldades com alguns assuntos, mas vamos aqui durante esse videocast, é muito terminologias modernas para mim. Muito nova ainda, né, André? Muito novo para mim, mas vamos tentar esclarecer alguns detalhes aí sobre isso. E é um tema interessante, né, André? Eu também fiz um fellow de movimento na Santa Casa, em Belo Horizonte. Me interesso muito pelo tema, gosto muito. E espero, como todos os nossos alunos, também aprender um pouco com você hoje, nesse nosso bate-papo. E o grande tema é doença de Parkinson, muito além do tremor. Então, gostaria, André, que mais uma vez você tentasse nos apresentar sobre a questão do Parkinson e tremor, e que a grande questão de impacto que a gente tem é que realmente a doença de Parkinson não é só o tremor. A doença de Parkinson é muito mais do que o tremor. Sim, você tem toda a razão. Embora o tremor seja provavelmente o sinal mais prevalente, né? Ele sequer ele faz parte dentro dos critérios de diagnósticos como o principal elemento para a gente pensar em Parkinson, né? A gente sabe que bradicinesia, lentidão é o principal elemento. James Parkinson, em 1817, já de longe, ele via alguns pacientes mais idosos, corcundas, com tremor, lentos, com aquela marcha de pequenos passos, e ele de longe já identificava aquilo como que depois ficou sendo conhecido como paralisia agitante. Então, assim, esse tipo de fenótipo ele é muito fácil. Só que, como você bem disse, existem as formas não tremulantes de Parkinson, rígido-acinéticas, e essas, muitas vezes, eu vejo isso na minha prática, são confundidas como AVC ou doenças ortopédicas, eventualmente psiquiátricas, e é aí que o neurologista precisa ficar atento, né? E essa questão desse fenótipo é importante, né, André? Porque volta e meia na nossa rotina prática de neurologia, a gente às vezes vê um quadro da forma rígida ser diagnosticado como depressão. Ao mesmo tempo, a depressão também, hoje se sabe, é uma manifestação muitas vezes da própria doença de Parkinson em si. Então, é realmente a dificuldade que a gente tem e desses fenótipos da doença, né? E muitas vezes ela não vai estar ali com todos aqueles sintomas, né? Mas eu acho que muito importante a gente enfatizar essa questão do tremor, que tem habitualmente, leigamente, que tremor é doença de Parkinson, né? Então, se a pessoa está tremendo, olha, você tem doença de Parkinson. Então, para isso, André, o que é? Define realmente, que doença é essa? O que é doença de Parkinson, por definição? É uma doença neurodegenerativa, na minha opinião, a única doença neurodegenerativa que tem um tratamento eficaz no momento, definida pela presença de bradicinesia como um sinal cardinal.
associado ou não à presença de outros sintomas, como tremor de repouso em 4 a 6 Hz, rigidez em roda denteada e, nas fases mais avançadas, desequilíbrio. É uma doença progressiva, ela vai piorar ao longo do tempo, que responde à levodopa. Isso é importante até para depois a gente poder comentar sobre outros diagnósticos diferenciais. E altamente prevalente. Então, se você pegar aí pessoas com 65 anos ou mais, se você observar essa prevalência, é mais ou menos 1%. Na cidade de Bambuí, nós dois somos mineiros, né? Bambuí, no interior de Minas Gerais, a prevalência era na ordem de 3,3% ali naquela comunidade de pessoas com Parkinson. Então, bastante prevalente e tem esses sinais cardinais, como eu mencionei, sendo o tremor apenas uma dessas manifestações. Só um detalhe interessante sobre os fenótipos, que curiosamente, se a gente pegasse de uma forma grosseira, né, os pacientes com um fenótipo tremulante, um fenótipo rígido acinético e um fenótipo misto. Curiosamente, quanto mais tremulante, mais essa doença tende a progredir menos manifestações axiais, por exemplo, como depressão, declínio cognitivo, desequilíbrio, que você vê mais nas formas rígido-acinéticas. Então, para o leigo que está vendo aquele tremor, às vezes, inclusive cefálico, você olha e fala, puxa, isso é ruim, mas na prática não tremer é muito pior. Então, só esse detalhe aí sobre o fenótipo. E aí você falou, André, que é coisa muito interessante, que chama muita atenção, essa questão do envelhecimento, né? E realmente, se a gente puder colocar, talvez o envelhecimento seja o maior fator de risco. Mas quais são os outros fatores de risco para a doença de Parkinson? De fato, envelhecer, mas se isso fosse o único fator, e é um fator não modificável mais importante, mas se esse fosse o único, isso não explicaria os jovens, né? Com Parkinson, com menos de 45 anos, eu tenho alguns com 30 e poucos anos de idade, Parkinson, e aí você tem contato com água de mina de poço, de novo no nosso país isso é muito frequente, a questão dos metais pesados ali, contato com pesticidas, isso de novo no nosso país, zona rural, solventes orgânicos, bebidas lácteas, isso altera a flora bacteriana intestinal, doença de Parkinson começa na barriga, e aí esse switch da microbiota intestinal ele pode começar com esses derivados do leite, trauma crânioencefálico de repetição, enfim, são exemplos. Assim como existem os fatores protetores, alguns extremamente controversos, que a gente sempre esconde dos pacientes, como por exemplo cigarro, hiperuricemia, né? Quem tem gota não tem Parkinson, óbvio que isso é uma frase radical e não funciona assim, mas a hiperuricemia é um fator protetor. Atividade física é um fator protetor, uma dieta rica em antioxidantes são fatores protetores, enfim. Esses termos é interessante, assim, esses detalhes, né, porque realmente os fatores protetores, às vezes, são fatores protetores ruins, né, e outros, realmente o paciente com gota ou tabagismo, realmente a gente... Só faltava dizer que o álcool era um fator protetor. Eu acho que nós vamos... Fiquei feliz com essa questão se for do álcool, eu tô feliz, mas brincadeira à parte, assim. E hoje, André, é uma coisa que a gente tem falado um pouco mais, né? Então, como James descreveu a questão dos sintomas motores, né? Hoje a gente está na questão da avaliação inicial do paciente com doença de Parkinson, são os sintomas não motores. O que seria, André? O que você falaria para nós? O que são esses sintomas não motores do Parkinson? O que é isso? Eu diria que assim, na minha prática, quando eu estou atendendo um paciente com Parkinson, sempre eu tento arrumar a casa de que forma? Primeiro, de fato, arrumando a questão dos sintomas motores, tratando o que a gente conversou agora há pouco, né? A bradicinesia, o tremor, a rigidez.
Só que aí depois a gente vai avaliando os sintomas não motores. Os sintomas não motores, eles são a prova de que Parkinson é uma doença multissistêmica, né? Então, desde depressão, passando por apatia, sonolência excessiva diurna, desautonomia, urgência urinária, disfunção erétil, constipação intestinal, né, dentro dessa questão de desautonomia, transtornos do sono, como transtorno comportamental do sono, REM, sintomas visuais é uma coisa que a gente aborda muito pouco na doença de Parkinson. Sintomas sensitivos, doença de Parkinson é sabidamente uma causa de neuropatia de fibras finas, por exemplo. Mas se eu tivesse que destacar assim, pelo menos 4 principais, que assim, não são muito prevalentes, eu diria que os transtornos do sono, transtornos do humor, os sintomas gênito-urinários, né? E a perda de peso, por exemplo, né? São coisas que assim, eu sempre exploro nos pacientes com Parkinson. E esses sintomas, André, qual que é o impacto dele na avaliação do nosso colega neurologista, do nosso colega geriatra, do nosso colega clínico? Esses sintomas, qual o impacto dele na doença de Parkinson? Alguns estudos eles deixam muito claro que, por exemplo, se a gente pegar depressão, que pode chegar aí na ordem de 40%, às vezes 50% dos pacientes com Parkinson, às vezes o impacto funcional de sintomas não motores nas atividades de vida diária dos pacientes pode ser muito mais relevante do que o impacto dos sintomas motores. Embora os pacientes nos procurem, na maioria das vezes, por conta dos sintomas motores, mas eu me lembro de inúmeros episódios em que eu atendi pacientes e eles diziam, olha, meu sintoma mais constrangedor é a urgência urinária, ou aquilo que mais me aflige é a minha sonolência excessiva diurna, ou aquilo que mais me impacta é meu quadro de depressão ou de transtorno de ansiedade ou fobia social. Então, o impacto pode ser igual ou até maior àquele dos sintomas motores. Uma coisa importante, né, quando a gente fala dos sintomas não motores, é que eles podem anteceder a presença dos sintomas motores, né? Então, a gente tem trabalhos falando aí talvez 5, 10 anos, né, somente alteração do olfato, alteração comportamental do sono REM. Ao mesmo tempo é um desafio, né? De vez em quando bate um paciente, doutor, eu estou sem olfato. Aí você fica, meu Deus. A vantagem que teve a doença, a COVID. E aí a gente coloca dentro do complexo COVID. Mas realmente é difícil, porque muitas vezes vai vir muito antes e o paciente não tem outra manifestação. A alteração comportamental do sono REM também acho que é importante, né? E a gente lembrar que 40% a 50% são idiopáticos, né? Então, eu lembro muito de um caso emblemático do meu avô que tinha alteração comportamental do REM de sempre, né? E quando eu estudei, eu falei, meu avô tinha isso quando eu fui aprender, mas não desenvolveu doença de Parkinson, né? Mas eu acho que é um gancho para nós, um sinal de alerta para nós. E outra coisa que a gente tem que fazer também é perguntar, né, André? Então, assim, perguntar sobre a questão do olfato, alteração comportamental do sono REM, a questão da constipação intestinal, né? E a gente tem uma prevalência grande de constipados, mas se realmente é algo novo, né? E os sintomas depressivos, acho que também é bem importante isso, né? E agora, talvez, André, a pergunta que essa aqui talvez seja a mais complexa da nossa aula, assim, como ainda em 2025 e o paciente nos cobra muito, como é que ainda você consegue falar para o paciente, André, de uma doença grave, degenerativa e os dados são puramente, o diagnóstico é clínico, sem um exame complementar. Como é que você lida com isso, André? Na verdade, eu tenho o privilégio de ter acesso a alguns biomarcadores que me auxiliam a fazer o diagnóstico. Parkinson, de fato, é uma doença que a gente diagnostica baseado em sinais clínicos, mas isso
inclusive bem recentemente, andou sofrendo uma pequena revolução, porque agora, justamente por causa desses biomarcadores, né, a gente talvez comente um pouco sobre isso, começou-se a entender a possibilidade de se fazer o diagnóstico mesmo em pacientes assintomáticos. Isso é um ponto. O outro ponto é que, na minha prática, dando segunda opinião sobre tudo, é muito comum os pacientes já virem com um diagnóstico clínico estabelecido de Parkinson, e aquilo me parece correto, mas eles questionam sobre esses exames subsidiários, a possibilidade de fazer algo. Felizmente, no nosso meio, a gente tem possibilidades, em termos de Brasil. Então, é uma doença com diagnóstico clínico, mas os novos critérios já estão estabelecendo a possibilidade de, através de biomarcadores, fazer o diagnóstico em pessoas assintomáticas, veja você. E, sim, temos recursos, então, se a gente selecionar de maneira criteriosa esses recursos, então a gente pode juntar as duas coisas, o diagnóstico clínico e o recurso de imagem, por exemplo. Terminamos aqui a nossa primeira parte do nosso videocast. Se você se interessou pelo assunto, inscreva no nosso curso de atualização. Vamos dar continuidade aqui com o Dr. André sobre esses novos biomarcadores, esses marcadores biológicos, o que tem de presença, o que pode acontecer e, principalmente, sobre os tratamentos atuais e os novos tratamentos. Um abraço.